Tudo bem, pessoal? Vamos continuar o nosso estudo bíblico no capítulo 30 de Gênesis. Este capítulo tem dois aspectos importantes, que é os filhos de Jacó com Lia, com a serva dela, com Raquel, e também com a Zilpa, serva de Lia, com a Bila, serva de Raquel, depois com a própria Lia e com a Raquel. E depois a gente tem o episódio de Jacó com Labão, onde ele tenta sair daquele lugar, só que o Labão faz com que ele fique trabalhando para ele, e o Jacó estipula um salário para receber. Então tem dois aspectos deste capítulo, e vamos ver o seu significado espiritual nesta história relatada na Bíblia. Vamos lá, capítulo 30 de Gênesis. Não tem nome de título. Seria os filhos de Jacó, né? Até o versículo 24, a continuação, vamos se dizer assim, do capítulo 29. É a continuação. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Então a Raquel entrou em desespero. Ela se desesperou e teve inveja da sua irmã, porque ela viu que estava sendo passada para trás. Ela entrou em desespero. Ela viu que não estava conseguindo ter filhos e que sua irmã Lia toda hora tinha filhos com Jacó. Que no capítulo anterior ela teve 4 filhos com Jacó, né? Paramos em Judá. E a Raquel estava desesperada, porque nada dava certo na vida dela e ela estava sendo passada para trás. Então havia essa competição, essa disputa entre a Raquel e a Lia. Então isso indica pra gente que a gente tem que conter os nossos ânimos e não ter inveja pelas bênçãos que Deus dá para uns. E a gente não deve invejar as coisas dos outros, né? Ela estava invejando a sua própria irmã porque ela estava tendo muitos filhos. Então a gente não deve invejar, não cobiçar, né? A inveja tem a ver com cobiçar. Em alguns casos, ela estava invejando porque ela estava cobiçando, ela queria ter os filhos que a Lia estava tendo. E isso, a gente não pode cultivar esse sentimento, porque é um sentimento da carne, né? É o fruto da carne e a inveja. Dê-me filhos ou morrerei. Ela estava desesperada. Ela viu que não conseguia dar filhos e apelou para o Jacó. Dê-me filho de uma vez, senão morrerei. Ela apelou para o Jacó. Jacó ficou irritado e disse: por acaso estou no lugar de Deus, que aí pediu ter filhos? Aí Jacó disse que a culpa não era dele, né? Que Deus sabe o que deve fazer com cada pessoa e que Jacó não tinha culpa nenhuma. Então ela respondeu: aqui está Bila, minha serva, deite-se com ela para que tenha filhos em meu lugar e por meio dela eu possa também formar família. Então naquela época, quando a mulher de algum marido não conseguia ter filhos, ela dava a sua serva para ter filhos em nome dela, mesmo sendo da sua serva. E isso era uma prática comum daquela época, e ela fez essa prática com a Bila. Ela tentou ter filhos por meio dela. Ela viu que tinha passado muitos anos, ela estava desesperada e já estava muito angustiada, e deu a sua serva Bila para se deitar com Jacó. Por isso ela deu a Jacó sua serva Bila por mulher. Ele deitou-se com ela. Bila engravidou e deu-lhe um filho. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor e deu-me um filho. Por isso ele deu o nome de Dan. Então Dan significa juiz, ou aquele que julga, né? Que tem a ver com justiça. Esse é o significado de Dan. É o primeiro filho que a Raquel tem por meio da Bila, a sua serva.
mas ao total é o quinto filho do Jacó. É o quinto filho do Jacó, ao total. Bila, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. O segundo filho por meio de Bila, serva de Raquel, que é o sexto filho ao total do Jacó. Então disse Raquel: tive grande luta com minha irmã e venci, pelo que eu chamou Naftali. Então Naftali quer dizer lutando, ou tenho lutado. Tenho lutado, lutando. Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, agora Lia ficou estéril. Agora foi Deus que fez com que Lia ficasse estéril por algum motivo. Deve ser porque a Lia deveria estar se ensoberbezando, né? Ela deveria estar se achando muito, não sei, a Lia. E a Lia ficou estéril. Tomou sua serva Zilpa e deu a Jacó por mulher. Só que ela deu a Zilpa, que era a sua escrava, né? A serva. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Desculpe a tosse, pessoal, que eu tô meio resfriado aqui. Então disse Lia: que grande sorte, por isso o chamou Gad. Então Gad é o primeiro filho de Zilpa. É o primeiro filho de Zilpa, serva de Lia. Mas é o sétimo filho ao total de Jacó. Gad significa fortuna ou afortunado. Aqui está a grande sorte, né? O sortudo também. Sorte. Gad. Então voltando aqui para a cronologia. Temos o Dan em 1706 a.C., Jacó com 87 anos. Temos o Naftali em 1705 a.C., Jacó com 88 anos. Temos o Gad em 1705 também a.C., Jacó com 88 anos. É mesmo ano? Mas não tem esse problema de gestação de 9 meses porque é outra mulher. Naftali foi com Bila. Gad foi com Zilpa. É outra mulher. Então não teve que esperar aproximadamente um ano, né? Essa parte cronológica aqui é aproximado, tá, pessoal? É aproximadamente isso. Não que seja exatamente essa data aí. É só para vocês se situarem no tempo. Para vocês terem uma noção cronológica, para não ficar muito perdido. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó mais um filho. Então Lia exclamou: como sou feliz! As mulheres dirão que eu sou feliz. Por isso lhe deu o nome de Aser. Aser é o segundo filho de Zilpa, serva de Lia. Ao total é o oitavo filho de Jacó. Aser quer dizer feliz ou alegre. Então ela estava muito feliz, muito alegre, a Lia. Durante a colheita do trigo, Ruben, deveria ser uma criança, saiu ao campo. Encontrou algumas mandragoras e as trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dê-me algumas mandragoras do seu filho. Mandragoras quer dizer o seguinte: era uma fruta afrodisíaca daquela época que tinha muita superstição, onde se a mulher comesse do seu fruto, se caso ela fosse estéril, ela poderia ter filho. Então era uma superstição, era tipo uma superstição que envolvia essa magia da mandragora daquela época. E Raquel já estava muito desesperada, muito angustiada, porque ela não estava conseguindo ter filho. Só que ela não confiava muito em Deus. Ela não orava, ela não era uma cristã muito devota, e ela se deixava levar pelas coisas mundanas. Uma dessas é por essa magia da suposta mandragora. Mas ela respondeu: não lhe foi suficiente tomar o marido de mim? Lia falando.
Vai tomar também as mandragoras que o meu filho trouxe? E então disse Raquel: Jacó se deitará com você esta noite, em troca das mandragoras trazidas pelo seu filho. Então, ela disse que ela fez uma troca, né? Fez um câmbio aqui com a sua própria irmã. E ela vendeu seu direito de se deitar com Jacó naquela noite por umas mandragoras. Mandragoras são essas frutas aqui, ó. Deus ouviu Lia. Agora Lia não é mais estéril. Agora ela vai poder ter filho. E ela engravidou e deu a Jacó o 5º filho. Deve ser porque a Raquel, ela não confiava muito em Deus. E para lembrar a Raquel de que ela não teria filho não por uma fruta, mas por confiar em Deus. Não, a fruta não é a superstição que vai mudar a vida da pessoa, é confiar em Deus e ser um cristão devoto e com persistência. Disse Lia: Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido, por isso lhe deu o nome de Isacar. Isacar é o 5º filho de Lia, por meio dela mesmo, né? Depois de Judá veio Isacar, mas ao total é o 9º filho de Jacó. Isacar quer dizer pagamento ou portador do salário. É isso que quer dizer. É isso que quer dizer Isacar. Desculpe por estar tossindo, pessoal, que eu estou com a garganta meia complicada aqui. Então eu peço a compreensão de vocês, porque a garganta está dando muita coceira. Vou até pausar um vídeo aqui, depois eu volto. Bom, continuando aqui, pessoal. Que eu tô um pouquinho gripado, né? Daí às vezes eu fico tossindo aqui. Vamos lá. Lia engravidou de novo e deu a Jacó o 6º filho. Disse Lia: Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa. Agora meu marido me tratará melhor, afinal já lhe dei 6 filhos. Por isso lhe dei o nome de Zebulon. Zebulon é o 6º filho de Lia, por meio dela, e é o 10º filho ao total, 10º filho ao total de Jacó. Zebulon significa casa dos mais ricos. É isso que quer dizer, casa dos mais ricos. Significado de Zebulon. Me deu uma dádiva preciosa, casa dos mais ricos. Algum tempo depois, então ela já teve 6 filhos com Jacó, e a Raquel ainda não teve nenhum filho. Então a Raquel ficou mais desesperada ainda. Algum tempo depois ela deu à luz a uma menina chamada Diná. Mais um filho que ela teve. Então ali está o Aser, 1704 a.C., segundo filho de Zilpa, Jacó com 89 anos. Isacar, que é 1704 a.C., 5º filho de Lia, Jacó com 89 anos. Zebulon, 1703 a.C., 6º filho de Lia, Jacó com 90 anos. Filha de Iná. Ali diz algum tempo depois, né? Aqui aproximadamente 1702 a.C., a filha de Lia, Jacó com 91 anos. Então Deus lembrou-se de Raquel e tornou ela estéril. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Então Deus ouviu o seu clamor, a sua prece, as suas orações, a sua perseverança nas orações, né? Deus não desistiu da Raquel, apesar de ela ser muito invejosa e tudo mais. Ela engravidou, deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho.
Então José quer dizer aquele que acrescenta ao Senhor. É aquele que acrescenta ao Senhor. José, do José que vai sair dois filhos, o Manassés e o Efraim. Manassés e Efraim, que vão fazer parte da tribo de Israel. Vão fazer parte da tribo de Israel. Manassés e Efraim. Então, e José é um dos homens principais dos 12 filhos de Israel. A Raquel demorou tanto tempo para ter um filho, mas quando teve justamente José, que foi o principal da história aqui entre os 12 filhos. Foi José, o principal foi o José. Dele saiu Manassés, que é uma tribo grande, que foi o leste e o oeste de Israel, né? Onde a tribo geograficamente ocupou o lugar. Ao leste do Jordão e ao oeste do Jordão, e a tribo de Efraim, que tem muita coisa profética ali da tribo de Efraim, né? Que tem a ver com as duas casas de Israel, né? Onde veio o povo gentil por meio do Efraim. Isso é uma questão espiritual mais para frente. Onde Efraim foi abençoado, né? A tribo de Efraim. Então veio aqui o José, que é o primeiro filho de Raquel, que é o 11º filho ao total de Jacó. O Benjamim vai aparecer mais para frente, que é o 12º ao total de Jacó. Agora outro assunto, os rebanhos de Jacó aumentam. 25. Depois que Raquel deu a luz a José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar para minha terra natal, lá em Canaã. Dê-me as minhas mulheres, pelas quais eu servi, os meus filhos, e partirei. Você bem sabe quanto trabalhei para você. Jacó quer ir embora dali, já não está mais gostando de ficar ali. Mas Labão lhe disse: se mereço sua consideração, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. Então Labão não era um cristão. Ele fez por meio de adivinhação. Adivinhação é nada mais, nada menos do que cartomante, do que uma mulher que prevê o futuro, alguma coisa assim, que é uma coisa que é abominável para o Senhor Deus. Isso a gente vai ver no livro de Deuteronômio, que a adivinhação não faz parte das condutas cristãs de um cristão. Adivinhação. E acrescentou: diga o seu salário e eu lhe pagarei. Mas não é o salário que hoje a gente conhece, dinheiro. O salário poderia ser qualquer coisa que desse um pagamento, que desse uma retribuição por algum serviço. Jacó lhe respondeu: você sabe quanto trabalhei para você e como seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, por causa de Jacó, pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Ele só estava ajudando o Labão, e todos os rebanhos eram para Labão, e o Labão estava muito rico. O Jacó poderia se alimentar, né? Tinha uma alimentação, tinha as mulheres, só que o Jacó não tinha uma prosperação financeira individual dele, né? Tudo era para Labão. Então Labão perguntou: o que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. O que você quer que ele dê? E acaba o assunto aqui. Jacó disse: não me dê coisa alguma. Ele vai propor um salário aqui e um novo acordo para receber, para poder trabalhar para Labão. Voltarei a cuidar dos seus rebanhos se você concordar com o seguinte. Ele vai voltar a trabalhar para o Labão, só com a seguinte condição: hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei no meio dele todas as ovelhas salpicadas e pintadas. Ovelhas salpicadas e pintadas. Então aqui está uma ovelha salpicada e pintada. O que é salpicado? É tipo umas manchas pequenas manchas. Ó, aqui salpicado. O que é malhado? É grandes manchas
do corpo do bicho. Aqui tá uma ovelha grandona, né? Não que seja uma ovelha grandona, assim, né? Isso aqui é uma ovelha de competição. Ela é uma ovelha mais tratada, mas é só para vocês verem o que é um salpicado e malhado. E algumas traduções tá malhado. Aqui tá pintado, é a mesma coisa. Pintado e malhado é a mesma coisa. Todos os cordeiros pretos. Todos os cordeiros pretos. Tá aqui um cordeiro preto. Ali um cordeiro preto. E todas as cabras pintadas e salpicadas. As cabras pintadas e salpicadas. Tá aqui, ó. Pintadas. Tá pintado, ó. E salpicadas. Umas mini manchinhas. Mais ou menos isso. Ele será o meu salário. Em outras palavras. E vai continuar trabalhando pro Labão. Ele vai continuar no rebanho dele. Só que o que sair desses animais com estas características, ele vai pegar para ele. Ele vai pegar para ele tirar proveito desses animais, da sua carne, da sua lã, do seu esterco, do seu leite. E tirando proveito desses animais, ele vai poder vender para as outras pessoas para poder ganhar dinheiro, para ganhar as pratas ali, não sei se era pratas naquela época, para poder trocar com outras coisas e assim poder prosperar financeiramente, tirar proveito desses animais com essas características, que vai ser o salário dele. Mas ele vai continuar cuidando do rebanho do Labão, que são todos aqueles animais que não são dessas características que ele disse aqui. Todas as ovelhas que não são salpicadas e pintadas, vão ser do Labão. Todos os cordeiros brancos vão ser do Labão. Todas as cabras não pintadas e salpicadas vão ser do Labão. É só para diferenciar o que é o rebanho do Labão, que vai render dinheiro pro Labão, e o que vai render dinheiro pro Jacó. Então ele especificou esses animais para poder diferenciar um rebanho do outro. E a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro. Toda vez que você resolver verificar meu salário, for ver lá o rebanho o rebanho do Jacó, se tiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubados. Se tiver algum animal que não for das características que ele mesmo disse, poderá considerar roubado. Ele disse Labão: de acordo, seja como você disse. Só que o seguinte, naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes que tinham listras ou manchas brancas. Ué, mas o que o bode tem a ver com a história? Todos os bodes que tinham listras ou manchas brancas. Aqui está o bode com listras ou manchas brancas. O bode da época deles lá deveria ser a maioria preto, né? Listras com manchas brancas, né? Por que o bode? O bode, ele é o macho da cabra. A cabra é a fêmea, o bode é o macho. Então, se ele vai tirar os bodes que tem as características de salpicado e malhado com listras, né? Listras, que é a mesma coisa que salpicado, e manchas, que é a mesma coisa que malhado, só muda o nome. Se ele tirar o bode com essas características, como é que vai vir cabra salpicada e malhada se ele está tirando um bode salpicado e malhado? Como é que vai vir uma cabra com essas características se ele está tirando um bode? Como é que o bode vai poder se acasalar com a cabra e vai vir e como é que o bode vai se acasalar com a cabra e vai vir uma cabra com as características que o Jacó queria? Então Labão estava reduzindo drasticamente a chance do Jacó
poder ter uma cabra salpicada e malhada, porque ele estava tirando um macho, né, que poderia fecundar ali, estava tirando um bode com listras e manchas brancas, entenderam? Naquele mesmo dia Labão separou todos os bodes que tinham listras ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas, as próprias cabras que o Jacó queria, ele estava recolhendo do rebanho, e todos os cordeiros pretos, os próprios cordeiros pretos também. Eu acho que nem tinha cabra salpicada e malhada, daí ele tirou o bode para poder dificultar. Para vocês verem como era raro ter uma cabra salpicada e malhada. Não era comum ter esse tipo de animal. E também não era nada comum ter cordeiro preto. E não era nada comum ter cabras, né? Ah não, as cabras tá aqui. Tá, então cabras ele tirou e tirou o próprio bode. E tirou o cordeiro. E os pôs ao cuidado de seus filhos. Afastou-se então Jacó a uma distância equivalente a 3 dias de viagem, para poder botar o seu rebanho lá. Conforme ele tiraria do rebanho de Labão, botaria lá. E Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listras brancas, descascando-os parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos, e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Jacó esperava os filhotes do rebanho dos demais, e fazia com que eles ficassem junto dos animais listrados e pretos de Labão. Quer dizer, ele fez aqui tipo uma... Ele fez tipo uma superstição da época dele, onde se os animais fossem onde tivesse galhos com manchas brancas, os animais teriam aquelas características daquele galho. Isso era um, como é que eu vou dizer, tipo um ritual dos pastores, que eles acreditavam que davam certo. Só que não foi por causa disso que o Jacó teve sucesso, foi porque Deus estava abençoando Jacó. Deus queria abençoar Jacó, e independentemente do que o Jacó fizesse, Jacó seria abençoado. Então Jacó queria fazer um ritual ali que não precisava fazer. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais, e fazia com que esses ficassem junto dos animais listrados e pretos de Labão. Ele estava agrupando seu rebanho. Assim foi formado seu próprio rebanho, que separou do Labão. Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, as que estavam com mais saúde, as que estavam mais gordas, as que não eram fracas, as que eram mais gordinhas, mais fortes, as fêmeas fortes, Jacó colocava os galhos nos bebedouros, em frente dos animais, em frente dos bebedouros, porque elas iam beber água, então elas iam se aproximar do galho de qualquer maneira, entendeu? Em frente dos animais, para que se acasalassem perto dos galhos. Mas se os animais eram fracos, quer dizer, magrinho, que não conseguia se alimentar direito, pele e osso, não os colocava ali. Desse modo, os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes para Jacó. Ah, mas isso não é trapaça? É, tipo uma pequena trapaça. Ele só ficava os fortes para ele e os fracos para Labão. Só que o Jacó deve ter percebido que ele tinha sido trapaceado pelo próprio Labão e quis dar o troco aqui, né? Ele viu que não tinha... Ele percebeu de algum jeito que o Labão tinha recolhido alguns animais e tinha dificultado o seu trabalho, e fez isso. Ficou com os animais fortes para ele e os fracos para Labão. Assim o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos de servos e servas. Claro, com o dinheiro que ganhava, ele comprava servos e servas, comprava camelos e jumentos, que são animais de luxo, né? Camelos e jumentos, que era usado em serviço de transporte, né? De carga, né? Camelo, jumento também, né? Então este é o capítulo 30, a gente viu espiritualmente aqui
que a gente não deve ter inveja, né? A Raquel aqui teve inveja, a gente não pode cultuar o sentimento da inveja. A gente deve confiar mais em Deus, não deve se desesperar apesar de ser difícil das circunstâncias adversas. E esse o ensinamento básico do capítulo 30. A gente não deve seguir os mesmos exemplos do Labão, que era uma pessoa egoísta e só pensava em dinheiro, né? Não deve ser trapaceiro com os outros, né? A gente não deve trapacear e nem deve revidar com trapaça os outros. A gente não deve revidar o mal com o mal também, né? Então esse é algum dos ensinamentos do capítulo 30 de Gênesis. Tá ok, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau!